bênção podermos confiar no Senhor e saber que Ele derrama sobre nós da sua bondade e da sua graça. Vamos ler a palavra de Deus? Você já está de pé? Então vamos ler a palavra de Deus, um texto que está em Tito, capítulo 2, os versos de 11 ao verso de número 14. E nesta noite eu quero compartilhar do Evangelho da Graça, falando a respeito da graça. O Evangelho por si já é o Evangelho da Graça, né? E nesta noite nós vamos compartilhar a respeito da graça do Senhor. Tito capítulo 2, os versos 11, 12, 13 e 14. Esses são os versículos da palavra de Deus que vamos dividir com você nesta noite. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Os irmãos podem estar assentados, você que está em casa, eu queria encorajar você a vivermos esse momento com o nosso coração voltado para a palavra de Deus. Não importa onde você esteja nesse momento, se você está no culto presencial ou se você está no culto online, Deus tem algo para falar ao seu coração. E no domingo passado nós vivemos uma experiência muito abençoadora com a decisão da Gisele. A Gisele, ela estava ou está ainda internada. E ela assistiu o culto acompanhando online, acompanhou o culto pelo celular, lá no seu leito de enfermidade. E lá no hospital Deus falou o coração da Gisele através da mensagem da palavra de Deus, e ela tomou a sua decisão recebendo a Jesus como Salvador pessoal. Durante esta semana o nosso Ministério de Integração entrou em contato com a Gisele e nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele ultrapassa os limites desse ambiente, e através do YouTube a gente tem chegado em tantas cidades, em tantos lugares, a gente tem alcançado pessoas de tantos lugares diferentes com a mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso, você que está conectado, e nós temos aí muita gente conectada a este culto, mantenha o seu coração disponível para aquilo que Deus deseja falar-nos nesta noite. Você que está aqui no presencial, mantenha o seu coração disponível para aquilo que Deus deseja nos falar nesta noite. E independente se você está aqui no presencial ou no online, nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus e em torno da graça de Deus, confiando que a graça de Deus há de se manifestar. Porque a palavra de Deus começa nesse texto dizendo: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Existem algumas coisas significativas nesse texto da palavra do Senhor. Primeiro, a graça de Deus, ela já se manifestou. Através da pessoa de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, ali estava a graça de Deus se manifestando. E o texto diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Aonde a graça de Deus chega, a graça de Deus muda as realidades. A graça de Deus é transformadora, a graça de Deus é poderosa, a graça de Deus ultrapassa os limites do merecimento humano. A graça de Deus, diz o texto, se manifestou trazendo salvação. E é impressionante a expressão bíblica que diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não existe limite no propósito de Deus quando o assunto é salvação. Deus deseja a salvação de todos os homens, pobres e ricos, brancos e negros, de muita cultura, sem cultura alguma,
Não importa em que situação você esteja, a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Nós costumamos assumir determinadas posições e às vezes assumimos posições extremas. Isso se dá na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e também ocorre no âmbito da nossa vida espiritual e nas nossas relações com o Senhor. Sempre que nós estudamos a respeito da lei de Deus, da graça de Deus, nós precisamos nos precaver de dois erros muito comuns. Primeiro erro: tentar pelos próprios esforços agradar a Deus. E há muitas pessoas que vivem toda a sua vida achando que vão conseguir agradar a Deus a partir de seus esforços pessoais. E vez por outra, quando compartilhamos do Evangelho com alguma pessoa, a gente ouve as pessoas dizendo: pastor, eu não faço mal para ninguém. E algumas pessoas enumeram as suas qualidades: pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho inimigo, eu pago as minhas contas em dia, eu faço bem ao próximo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, e esse texto lá do livro do profeta Isaías é um texto muito significativo. O profeta Isaías nos diz que as nossas justiças, quando comparadas à santidade de Deus, são como trapo de imundícia. Os melhores atos, as coisas mais extraordinárias que nós podemos fazer, que nós podemos produzir, ainda não é suficiente para que nós possamos estar na presença do Senhor. Quando a gente diz que imagina poder agradar a Deus pelos esforços pessoais, essa tentativa de agradar a Deus pelos esforços pessoais é uma falha em nosso senso de justiça própria. E achamos que vamos conseguir atingir a esse nível capaz de agradar a Deus. Agora, existe um outro perigo, não menos perigoso, desculpa a redundância, que é pensar que a fé em Jesus nos isenta de obediência. Esse é um erro tão prejudicial como o outro. A vida cristã e a vida em Cristo é sim uma vida de obediência a Jesus e aos ensinos do Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho de João, nos versos 13 e 14, são palavras de Jesus. Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí no verso seguinte, Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Numa outra versão diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu ordeno. Viver em Cristo não é, por conta da graça, uma vida isenta de responsabilidades. Viver em Cristo não é, por conta da graça, uma vida isenta de obediência. Pelo contrário, a vida em Cristo é uma vida de obediência à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus, aos ensinos do Evangelho. Por isso, nesta noite, eu quero fazer uma afirmação que creio ser a afirmação mais importante desta mensagem. A afirmação é: sou salvo somente pela graça. E se você não conseguir captar tudo que eu tenho para falar, se você se esquecer de todas as coisas que ainda tenho para compartilhar nesta noite, mas se você sair desse ambiente de culto consciente de que você é salvo somente pela graça de Deus, esta declaração
já vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na sua experiência com o Senhor. Tito capítulo 2, verso 11, o texto que lemos no início dessa mensagem diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo, ele vai falar do Evangelho da Graça em muitos momentos diferentes de suas cartas. Você lê a carta aos Romanos, por exemplo, toda a carta aos Romanos é uma carta recheada da mensagem do Evangelho da Graça. Cada capítulo de Romanos, nós temos alguma manifestação da graça, por isso, a carta aos Romanos é conhecida como a carta da graça. É o Evangelho se manifestando através das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas talvez um dos textos mais conhecidos das cartas escritas pelo apóstolo Paulo a respeito da graça seja Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9, quando Paulo escreveu assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está afirmando, através desse texto, que a salvação não é por outro caminho, senão pela manifestação da graça de Deus a nós. A declaração de que só somos salvos pela graça de Deus, que a salvação é uma dádiva do Senhor, é um dom de Deus, não vem de vós, vem do Senhor. Isto coloca de imediato esta verdade: o ato de salvar a humanidade procede de Deus. Todas as iniciativas vêm do Senhor. É por isso que no momento da crucificação, diz a palavra de Deus, enquanto Jesus estava sendo crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo havia uma separação por um véu, do lugar santo, do local onde as pessoas podiam estar. E no momento da crucificação, esse véu foi rasgado de alto a baixo, significando algumas coisas. Significando que a salvação vem de Deus. Não foi o homem que rasgou de baixo para cima. Não foi o homem que invadiu o trono da graça. Foi Deus que abriu o espaço para que nós pudéssemos chegar até Ele. Foi Deus que tomou a iniciativa de abrir o caminho para que nós pudéssemos chegar à Sua presença. Não foi iniciativa humana, foi iniciativa divina. E a segunda grande lição que nós aprendemos a partir desta história é que agora não há mais separação, porque pela graça de Deus todos temos acesso à Sua presença. A salvação, portanto, é uma dádiva de Deus para nós. É uma dádiva de Deus que é concedida a todos os homens. A salvação não brota a partir do coração humano. Por mais que uma pessoa seja dada a fazer o bem, por mais que as suas obras sejam excelentes, por mais que a sua vida seja limpa, perfeita diante dos homens, a palavra de Deus nos diz que a salvação não vem através de nossa performance. A salvação é um ato da graça de Deus. Por isso, todos nós somos gratos a Deus por ter nos alcançado mediante Jesus, o seu Filho amado. Uma das mais preciosas doutrinas da Bíblia é a doutrina da graça de Deus e da salvação somente pela graça. Mesmo numa leitura superficial da Bíblia, nós vamos encontrar algumas declarações muito significativas a respeito da graça de Deus. E nesta noite, eu gostaria de lembrar de algumas dessas declarações da palavra do Senhor, que certamente
servem para alimentar o nosso coração, a nossa alma, fortalecer a nossa fé. Primeiro, Jesus é a personificação da graça. No Evangelho de João, capítulo 14, depois dos versos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da graça. É na pessoa de Jesus que nós encontramos a manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele nos diz assim: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós somos enriquecidos pela graça do Evangelho em Cristo Jesus. Somos enriquecidos pela graça de Deus, porque a graça de Deus veio a nós através da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, aprendemos na palavra de Deus que a justificação e o perdão dos pecados, eles só acontecem por causa da graça de Deus. Ninguém tem perdão de pecados a partir de capacitações pessoais. O perdão dos pecados vem unicamente pela graça de Deus. Paulo nos diz isso em Romanos 3, 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É através da graça que nós somos justificados. E quando a palavra de Deus diz que somos justificados gratuitamente, não significa que não existe um preço para a justificação, mas significa que o preço da nossa justificação já foi pago. E o preço foi caro. O preço da nossa justificação foi a morte de Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ser justificados, Jesus Cristo se entregou na cruz em sacrifício em nosso lugar. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça do Senhor se manifesta a nós, e o texto da palavra de Deus diz que ela vem a nós em riqueza. A riqueza da graça do Senhor nos alcançou através da pessoa de Jesus. A palavra de Deus nos ensina também que a graça, ela nos dá firmeza na nossa trajetória, na nossa vida. Romanos capítulo 5, Paulo diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos vivendo num momento onde há muita desesperança. Esse tempo de pandemia, esse tempo de enfermidade, tem trazido muita desesperança. E sempre que a gente ouve a notícia de alguém próximo, alguém conhecido, alguém com quem temos algum nível de relacionamento, fulano está internado. Isso já traz uma certa dor no nosso coração, porque nós temos vivido histórias terríveis nesse tempo. E há um sentimento de desesperança por conta da Covid. E aí nós voltamos o nosso olhar para a palavra de Deus e descobrimos que a esperança do Evangelho, ela não se limita à nossa trajetória aqui neste mundo.
A esperança do Evangelho não é uma segurança ou uma certeza que diz respeito a gente ter Covid ou não ter Covid. Sabe, queridos, se a Covid me alcançar e eu for entubado e eu morrer, alegrem-se no Senhor, porque a esperança do Evangelho é da segurança eterna que temos em Cristo Jesus, pela graça que nos alcançou. E o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui nesse texto: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E se é só para esta vida que esperamos em Cristo, diz a palavra de Deus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A nossa vida está no Senhor, a nossa esperança está nele, e a expectativa de que em algum momento seremos tirados desse vale de lágrimas e estaremos no reino da sua glória. Isto é a esperança da vida eterna. E somente quem foi alcançado por esta graça pode viver na firmeza da esperança da graça de Deus. Mas em quarto lugar, a graça nos capacita a servir, diz a palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma das coisas fantásticas do Evangelho da Graça é que quando somos alcançados pelo Evangelho da Graça, os nossos olhos se abrem sobre as oportunidades de servirmos ao Senhor. Eu louvo a Deus porque a cada momento Deus abre diante de nós muitas oportunidades diferentes de servir. E às vezes, quando iniciou essa pandemia e a gente imaginou assim, agora, o que a gente vai fazer, não é? Nós entramos pelo caminho da reinvenção, e nesse caminho de reinvenção como igreja, Deus abriu tantas portas e tantas oportunidades. E nós estamos servindo ao Senhor de muitas maneiras e em muitos momentos diferentes. E nós louvamos a Deus porque nesta noite nós estamos servindo ao Senhor através da pregação, através do louvor, através do multimídia, através do ministério infantil, através do pessoal da equipe técnica, através da recepção, através da integração, através da oração. Nós estamos servindo ao Senhor de tantas formas e tantas maneiras diferentes, porque a graça do Senhor nos foi concedida. E diz o apóstolo Paulo: porque a graça me foi concedida, trabalhei muito, todavia, não eu, diz o apóstolo Paulo, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei muito, mas nada do que eu fiz foi meu esforço próprio. Eu trabalhei muito, mas nada do que eu fiz foi o meu braço. Eu trabalhei muito, mas não foi a minha capacidade. Eu trabalhei muito, mas é Deus que trabalhou através da minha vida. É Deus agindo através do seu povo, é Deus agindo através de nós, é Deus agindo através da mensagem que prego, da lição que ensino, do cântico que toco, do cântico que canto, do abraço que dou, da oferta que entrego, naquilo que faço. É Deus agindo em nós e através de nós para o louvor da sua glória. Mas ainda, a graça de Deus, ela nos capacita a ser pacientes e perseverantes. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele passou por um sério problema. E eu não vou aqui tentar desvendar para você qual era o problema do apóstolo Paulo, porque se ele chamou de espinho na carne, não sou eu que vou dizer que espinho era esse. O fato é que era algo que incomodava tanto a vida do apóstolo Paulo,
que ele orou 3 vezes para que ele pudesse se livrar daquele problema. O apóstolo Paulo nos ensina, através dessa sua experiência, algumas lições importantes. Primeiro, está passando por um problema sério, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, diz o texto que ele orou 3 vezes, para que o Senhor lhe desviasse aquele espinho, para que o Senhor retirasse dele aquele espinho. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A manifestação da graça de Deus na nossa vida é que nos capacita a atravessarmos as lutas. É a manifestação da graça de Deus na nossa vida que nos aperfeiçoa no meio das nossas limitações. É a graça de Deus que nos dá sustento. É a graça de Deus que provê recursos para que nós possamos nos manter de pé no meio das situações difíceis em que enfrentamos. A resposta de Deus para Paulo foi: você vai continuar com o seu problema, mas eu vou estar contigo. A minha graça é suficiente. A minha graça te basta. E eu quero aperfeiçoar o meu poder na sua vida. Aquele espinho na carne deixou Paulo dependente de Deus. E tudo que Deus precisa é de um povo que dependa dele. Hebreus capítulo 4, verso 16, nós temos um convite importante da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, as lutas estão acontecendo na sua vida. É preciso você se aproximar com um coração confiante do trono da graça. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos confiados do trono da graça, nós encontramos graça para socorro em ocasião oportuna. E nesta noite, você tem a oportunidade de se aproximar do trono da graça. As portas estão abertas. O caminho está disponível. E o que você precisa fazer nesta noite é aproximar-se confiadamente, diz a palavra de Deus. Confiadamente. E quando nós nos aproximamos do trono da graça com o coração cheio de confiança, a palavra de Deus nos diz que nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei quais são as lutas que você está passando nesse momento, mas uma coisa eu posso dizer para você sem sombra de dúvida ou sem medo de errar: a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é maior. A palavra de Deus diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado foi grande, a graça de Deus foi maior. Não existem limites para as manifestações da graça de Deus. Por isso, nesta noite, voltando lá aonde começamos nesta mensagem, a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas,
vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Se eu perguntasse nesse momento da mensagem, quantas pessoas desejam a manifestação da graça de Deus na sua vida, eu tenho certeza que não haveria uma pessoa aqui que não iria levantar a mão. Porque se existe alguma coisa que todos nós queremos, é a graça de Deus. Se existe uma coisa que todos nós desejamos, é que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e através da nossa vida. Não há uma só pessoa que eu conheça que diga: pastor, eu não quero a graça de Deus. Mas sabe o que nos impede de receber a graça de Deus? Eu vou dizer para você. É uma palavra que nós não gostamos. Nós não gostamos da palavra renúncia. Nós não gostamos dessa palavra. O que nos impede de receber a graça de Deus é que nem sempre nós estamos dispostos a renunciar ao pecado. Porque não dá para ocupar o mesmo lugar a graça e o pecado. Elas não se misturam. Onde a graça entra, o pecado tem que sair. Ou se o pecado permanece, a graça não pode entrar. É por isso que a Bíblia diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. Nesta noite eu não posso perguntar a você se você deseja a manifestação da graça de Deus na sua vida. Não, eu não posso fazer essa pergunta. O que eu preciso perguntar a você é se você está disposto a renunciar ao pecado para que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Porque se você não renunciar ao pecado, tudo que eu falei aqui, tudo que você falar, não vai adiantar nada. Por isso a Bíblia diz, ensinando-nos para que, renunciando ao pecado, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo para nos salvar e nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então a Bíblia não apenas nos apresenta a manifestação da graça, mas além disso, ela diz o que nós precisamos fazer para que a graça de Deus se manifeste em nós, e nós precisamos renunciar ao pecado. Por isso, nesta noite, eu gostaria de oferecer a você a oportunidade de renunciar ao pecado, de renegar o pecado, a oportunidade de dizer: Deus, eu não gostaria mais de viver debaixo do pecado, eu não gostaria mais de permanecer escravizado pelo pecado, eu não quero que o pecado domine a minha vida, eu quero que a graça do Senhor entre e o pecado saia, porque não dá para juntar pecado e graça no mesmo lugar, não dá para juntar pecado e graça no mesmo coração, na mesma vida. E se eu quero a graça, eu preciso abrir mão do pecado. Se eu desejo a graça, eu preciso lançar fora o pecado. Por isso, nesta noite, eu quero renunciar ao pecado, para que eu possa receber a graça. Foi esse o ensino de Jesus, meu irmão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus chegou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, isto é, renuncie o pecado para poder você viver a graça. Porque não dá para viver no pecado e na graça ao mesmo tempo. Então nesta noite, eu quero convidar você a renunciar o pecado, deixar para trás, lançar fora, abrir lugar e dizer: que a graça venha, que a graça se manifeste, que a graça do Senhor enche a minha vida, que a graça do Senhor inunde o meu ser,
que a graça do Senhor encontre lugar na minha vida, porque o pecado eu não quero mais, eu não desejo que ele domine mais a minha vida. Você deseja, nesta noite, tomar a decisão de renunciar ao pecado, para que a graça de Deus se manifeste? Então diga isso no seu coração. Fale para Deus agora: Deus, eu quero renunciar ao pecado, eu quero deixar de lado o pecado, eu quero lançar fora o pecado, para que eu possa oferecer espaço para as manifestações da Tua graça na minha vida. Quantas pessoas desejam fazer isso nesta noite? Eu quero lançar fora o vício, eu quero lançar fora a infidelidade conjugal, eu quero lançar fora a bebedeira, eu quero lançar fora as orgias, eu quero lançar fora a mentira, eu quero lançar fora a maledicência, eu quero lançar fora todas as coisas que interferem na minha vida com Deus, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Você deseja fazer isso nesta noite? Deus te oferece esta oportunidade. Da onde você está? Você tem a oportunidade de, nesse momento, renunciar ao pecado, para que a graça de Deus encontre espaço na sua vida. Fala isso para Deus agora. Deus, eu quero renunciar ao pecado, para que a Tua graça encontre espaço na minha vida. Quantas pessoas desejam fazer isso nesta noite? Se você está aqui no culto presencial, e se você deseja nesta noite tomar essa decisão de fé, da onde você está? Levante a sua mão nesse momento, e eu quero orar a Deus por sua vida. A palavra de Deus nos convida, Deus abençoe. A palavra de Deus nos convida a renunciar ao pecado e às paixões mundanas, para que possamos viver no ambiente da graça. Você deseja fazer isso nesta noite? Levante a sua mão. Levante a sua mão agora dizendo: eu quero renunciar ao pecado, porque eu preciso da graça. Eu preciso da graça de Deus na minha vida também. Você deseja fazer isso? Se é uma pessoa que nesta noite deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão. Eu quero orar a Deus por sua vida. Você que está em casa, você também pode tomar essa decisão nesse momento. Você que está no hospital, não importa o lugar onde você esteja, você que está nos acompanhando nesta noite, recebendo na sua vida o Evangelho da graça. Abra o seu coração a Jesus neste momento e permita que o Evangelho da graça entre, para que o pecado saia. Esse é o momento da fé, é o momento de depositar em Jesus a confiança de seu coração. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra da graça. Obrigado, Senhor Deus, pelas manifestações da graça bendita do Senhor a todos nós. Tu conheces, ó Deus, aquelas pessoas que nesse momento estão vivendo uma luta dentro do seu próprio ser, porque o pecado está se agarrando, não querendo sair. Mas o Evangelho da graça é libertador, então nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que haja libertação nesse momento, para que, ó Deus, as prisões do pecado sejam rompidas pelo poder do Evangelho da graça. Ó Deus, pelo poder do Teu Espírito,
esclarece no coração de cada pessoa as verdades da Tua palavra. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que esse seja um momento de salvação, vidas transformadas, alcançadas pela graça bendita do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque não há outro caminho senão as manifestações grandiosas da Tua graça a nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que oramos. Amém, Senhor. Amém. Se porventura você que está em casa, você que nos acompanha pelo YouTube, você neste momento tomou essa decisão de fé e recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal, eu gostaria muito que você nos desse um retorno da sua decisão e você pudesse mandar um recado para nós através do nosso WhatsApp. O WhatsApp da igreja é 2606-3323. Mande um recado para nós dizendo: eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal. Ou então escreva no chat. O chat ainda está aí no ar, ainda está aberto. Você pode, pelo chat, escrever: eu recebi a Jesus como meu Salvador, eu também preciso da graça de Deus na minha vida, eu quero renunciar ao pecado. E nesta semana, nosso Ministério de Integração vai entrar em contato com você, vai conversar com você para que possamos caminhar juntos, desfrutando do Evangelho da graça. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que seja uma semana para que você desfrute da grandeza, da graça bendita do Senhor na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus.